pós-graduação, mas eu lembro que lá na minha formação eu precisei parar, dar um tempo aí eu parei de um ano para voltar no outro e não voltei mais. Não voltei mais. E aí a coisa foi ficando até que chegou um momento que, opa, preciso voltar, e aí voltei depois, terminei meus estudos, mas muita gente que, por vários motivos, acaba ficando pelo caminho e acaba não tendo essa condição. Então essa ação que está sendo, nós vamos conversar agora aqui com a Adriana, ela justamente é para você que tem interesse aí em voltar a realizar aí os seus estudos. Adriana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, agradecendo também a todos que vão nos ouvir agora e falando um pouco já sobre a EJA, Educação de Jovens e Adultos. A EJA aqui no município, ela já tem mais de 20 anos. E em todo o estado de Santa Catarina já está ali passando mais de 60 anos, com mais de 10 mil formações entre ensino fundamental e ensino médio. E o SESI, ela foi feito para a indústria, com a indústria, né? Então, tudo que envolve ali o SESI foi feito pensando nas demandas ali da indústria. E a EJA, ela vem com essa proposta de ajudar essas pessoas, os colaboradores da indústria, a formar, né? Porque muitas das vezes eles precisam se qualificar, precisam do certificado para poder subir ali profissionalmente, ou fazer um curso técnico, ou ir para uma faculdade. E sem o certificado, isso não é possível. Então, hoje nós vemos a necessidade de não só abrir a EJA ali para os colaboradores da indústria, mas também para toda a comunidade. Há uma necessidade enorme dessa abertura e foi feito agora na campanha de junho, porque eles também estão necessitando de se qualificar, de ter esse certificado, porque a oportunidade de trabalho tem não só na indústria, mas também nos comércios. E hoje nós temos mais de 16 mil pessoas sem formação só aqui no município. Então agora nós vamos abrir para toda a comunidade, né? Por mais que se diga que muitas vezes a experiência ela pesa e pesa muito, né? Eu digo a experiência, a vivência em determinadas áreas, mas a formação ela é indispensável ainda, né, Adriana? Com certeza, é indispensável. Em conversa ali com os RHs das indústrias, onde eu atuo mais fortemente, eles têm grande dificuldade em contratar pessoas para um cargo maior, de maior responsabilidade, justamente porque não tem pessoas com a certificação. Eles têm ali as técnicas, têm as habilidades, mas não têm o certificado, e isso barra muito na hora do RH conseguir trazer esse colaborador para um cargo de maior responsabilidade. E hoje qual é a formação em média assim que está se pedindo no mercado de trabalho? Eu lembro, vou citar um exemplo do meu pai já faleceu, vai fazer 10 anos, mas eu lembro de uma época em que ele começou a trabalhar na indústria e havia necessidade, ele mal tinha o ensino fundamental. E aí ele teve que voltar para o banco escolar, foi um desafio tremendo, conseguiu se formar naquela época, mas eu lembro que aí, eu estou falando de quase 20 anos atrás praticamente, ali era uma exigência de que todo mundo que trabalhasse na indústria teria que ter pelo menos o ensino fundamental. Hoje qual é a exigência ou depende do setor? Bom, hoje em dia, pela falta de pessoas para trabalhar, as indústrias elas não estão exigindo na realidade tanto essa formação, porque eles precisam de pessoas para trabalhar. Da mão de obra, mas tem que estar qualificada, né? De obra. Mas, como eu disse ali anteriormente, eles não conseguem colocar esse colaborador num cargo de maior responsabilidade, justamente porque ele não tem esse certificado. Então a EJA ela vem com esse papel, né? Então hoje mesmo a gente tem uma turma que a gente conseguiu fechar na Fischer, porque ela trouxe essa realidade ali para os colaboradores, para incitar eles a finalizar, para que ela consiga também passar maiores cargos ali para aqueles colaboradores. E essa é a nossa intenção. Hoje a gente tem ido também nas indústrias pedindo essa abertura para que seja feita turmas lá dentro, para que possa ajudar esse colaborador a voltar para os seus estudos, porque muitas das vezes somente eles tendo esse interesse, às vezes não é possível. Mas quando o RH entra em ação juntamente ali com o SESI, ali com a EJA, eles conseguem engatilhar aí para poder entrar e se formar. Existe alguma documentação, existe algum requisito? A própria empresa já ajuda nesse processo, ou a própria pessoa tem que correr atrás de alguma documentação, por exemplo, necessária? Bom, hoje o que nós temos feito ido mesmo atrás ali das indústrias. A gente perde essa abertura na indústria, falamos diretamente com os colaboradores,
O RH está sempre ali nos ajudando, nos apoiando também para poder falar com esses colaboradores. Mas eles também precisam aceitar, eles também Sim. precisam partir da ideia de que eles precisam. Então temos que colocar essa informação na cabeça deles para que eles entendam a grandeza que é ter o certificado e como que isso impede eles futuramente para conseguir algo melhor. Então tanto eles precisam querer, tanto quanto a gente também precisa ajudar eles a entender esse processo, né? E até como foi falado aqui, para a pessoa subir de cargo, às vezes tem que ter uma formação, né? Isso também significa um aumento de salário, né? Também. Isso acaba também motivando. Opa, eu quero ganhar mais, então eu preciso estudar, eu preciso fazer o EJA. Exatamente. Por isso também é um incentivo das pessoas poderem ir atrás e ter esse certificado, né? Por conta do salário que vai aumentar, né? Com certeza. Por isso a importância da participação dos RHs, para que eles também possam se sentir confortável de que aquilo ali é real. Que às vezes somente nós ali da EJA falando sobre essa vantagem não é tão encravado assim na mente deles, mas quando o RH entra em ação e traz essa ideia de um salário melhor, de um cargo melhor, aí eles ficam mais motivados a finalizar os estudos. Agora, para quem está interessado de repente fazer essa formação agora, como é que faz? E já precisa fazer uma matrícula? O que precisa comprovar aí ou melhor, qual é o nível da formação que está sendo oferecida nessa proposta, Adriana? Hoje nós temos turmas do fundamental e temos turmas do médio. E o que é exigido é apenas o histórico escolar, o RG e o CPF, endereço, e-mail, são coisas básicas mesmo ali para poder fazer essa matrícula. Hoje ela está sendo feita online, então esse estudante precisa entrar em contato com o WhatsApp da EJA, ali ele vai receber um link e ele mesmo vai se inscrever para poder entrar nessa turma. Ainda tem muitos que não tem nem o fundamental? Muitos não têm o fundamental. São mais de 16 mil pessoas só em Brusque que ainda precisam se formar, entre ensino fundamental e ensino médio. Adriana, acho que essa formação também tem que ser um pouco mais leve, né? Para que essas pessoas, esse jovem adulto que já não se formaram durante a escola, eles permaneçam ali, porque diferente daquela época que eles pararam de estudar, hoje eles trabalham, né? Então tem que ser uma formação mais leve para eles continuar ali e terminar essa formação, né? Muito boa esse questionamento. A EJA, ela não é igual às escolas regulares ou antigamente, né? Que se falava muito de passar conteúdo e depois fazer uma prova. Não. A EJA ela é totalmente prática. Então, os alunos, eles fazem mais trabalhos práticos ali em sala de aula, em grupos, e eles são avaliados por isso, tá? Então, muitas das vezes a gente traz coisas práticas também que acontecem dentro da indústria para dentro de sala de aula, para que eles estejam bem ali na vivência também. Então, hoje, a EJA, ela traz a mão na massa. Então, eles têm um pouco de teoria, mas a maioria é tudo prático em sala de aula, são projetos que são feitos dos alunos e muitos desses projetos também são expostos. Às vezes a gente expõe ali no Cinegrac, onde a gente tem abertura, a gente está expondo os trabalhos ali dos nossos alunos. E também a modalidade da EJA, já explicando, ela é 80% online, já trazendo uma flexibilidade ali na questão de horários, na questão dos estudos. E as aulas presenciais, que são também obrigatórias, acontecem de 1 vez por semana a 2 vezes no máximo. E o horário é das 6h15 até as 10 da noite aqui mesmo no Colégio SESI, que fica na 1º de maio. As aulas acontecem, as presenciais, então serão realizadas ali, é isso? As presenciais estão sendo aqui no SESI Senai. E esse link que é disponibilizado aí, né, o WhatsApp, você falou que vai disponibilizado pelo WhatsApp, né? Onde é que a pessoa pode conseguir esse número para poder passar essas informações? Tem que ser no site, entrar no site, é isso? Não, eu posso passar o número aqui. Claro. O número é o DDD 47 3251 8528. Esse número já é o contato direto da EJA. Nesse WhatsApp é passado esse link e todas as outras informações também a respeito das turmas. Inclusive, nós temos uma turma agora de campanha com abertura para a comunidade geral e ela vai iniciar no dia 14 de julho, com aulas todas as terças-feiras. E precisa estar matriculado. Precisa estar matriculado, senão não tem como, né? Outra coisa importante que eu gostaria também de informar, se chama o RDS, que é o nosso reconhecimento de saberes. É um programa também da EJA muito importante. Por quê? Antes do início das aulas, todos os nossos alunos fazem esse reconhecimento de saberes. Eles resolvem algumas questões ali das áreas do conhecimento, que é matemática, linguagens, natureza e humanas, e depois os nossos professores, eles corrigem
E nessa correção eles vão verificar se o aluno precisa realmente estudar aquela área ou não. Porque ele já tá, às vezes algum aluno já traz um conhecimento muito bom e ele não precisa estudar de novo. Então ele valida aquela área e não precisa estudar. Então ele finaliza em menos tempo. O que levaria 13 meses ali para finalizar, pode levar menos tempo ainda do que 13 meses. Tem algum custo, Adriana, para essa formação? A EJA é totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Não é pago nada por isso. E a outra curiosidade, existe idade mínima ou máxima? Não tem idade? Além dos requisitos, claro, de apresentar o histórico escolar, enfim. Para entrar no fundamental precisa ter 15 anos e para entrar no ensino médio precisa ter 18 anos. E a idade é ao infinito e ao além. É para aquele que desejar estudar. Tem pessoas ali, alunos que têm o objetivo somente de ter o certificado, porque lá anos atrás tinha esse sonho e não pôde concluir. Então a gente tem alunos ali de 15 até 60 anos ou mais. Nessas conversas dentro das empresas, tem muito preconceito ainda daqueles que param de estudar e acham, não preciso mais disso agora, não, tô velho já, ou eles estão abertos a querer se formar, Adriana? Eles estão abertos a querer se formar, eles estão abertos. Tem sempre um ou outro que tem essa questão de, não preciso mais, mas a maioria ainda pretende sim se formar, até porque eles socializam ali, é muito bacana, são todos em grupo, conhecem faixas etárias diferentes, então acaba sendo bem bacana as nossas aulas. Qual o tempo de duração dessa formação? Leva 13 meses, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. É uma carga horária mínima necessária, exigida? A carga horária, o horário das aulas presenciais é das 6h15 até as 10. E as aulas online, o aluno ele flexibiliza no horário que for melhor para ele. No horário que for melhor, ele consegue fazer as atividades até pelo celular. Agora, o que levou o SESI, o Senai a fazer essa abertura de modo geral? Porque, como você mesmo frisou antes era voltado mais especificamente para o colaborador da indústria. Hoje não, hoje está aberto de um modo geral. O que fez com que as instituições pensassem em ofertar isso, ampliar a participação? Isso se deu porque muitos colaboradores da indústria, às vezes eles acabam saindo da indústria e migrando para o comércio, e vice-versa, o comércio também migra ali para a indústria. Então assim, é amplo. Então se viu a necessidade de abrir também para a comunidade geral, porque às vezes eles também têm esse interesse, eles querem entrar para a EJA e não conseguiam antes, justamente porque era só voltado para a indústria, mas eles migram muito, tanto para comércio quanto para a indústria. Então o nosso público ele precisou ser geral, porque a oportunidade está para todos. É verdade, e essa migração, ela de fato, ela acontece bastante em vários setores, né? Hoje a pessoa está no área claro, aquele que tem uma formação específica tende a permanecer naquela área, mas de fato se vê muita migração. O pessoal que está uma hora no comércio, outra vai para o texto, outra vai para serviços, enfim. Então essa qualificação ela é interessante. Para a gente finalizar, então vamos reforçar inscrições, como é que faz inscrição, documentação que precisa e os horários, dias das aulas, tanto presenciais, o online não tem problema, né? Mas o presencial, quais são os dias da semana, Adriana? Então, para fazer as inscrições, precisa entrar em contato com número 3251-8528. Vai receber o link. Esse link você vai anexar todos os documentos, que é RG, CPF, o endereço e o histórico escolar. Caso for trabalhador da indústria, é necessário colocar ali um comprovante de vínculo, somente para a gente poder saber se é da indústria ou se é comunidade. E após finalizar ali o cadastro, já vai estar matriculado, vai participar do RDS agora em junho e depois vai entrar nas aulas que vai acontecer no dia 14 de julho, com aulas toda terça-feira, por enquanto, uma vez por semana apenas. Então, só para reforçar aqui o contato, eu até tinha aberto aqui 3251-8528. Exatamente. Esse é o WhatsApp onde você pode fazer esse contato então para obter mais informações e já enviar lá toda a documentação necessária. Mais alguma informação que a gente acabou não abordando, Adriana? Ou é isso? É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, tá bom, obrigado, Adriana. Eu que agradeço. Conversamos então com a Adriana Sol, ela que faz parte aí desse projeto bacana do EJA SESI, formação de estudos gratuito, mobilizadora do EJA SESI, e depois vai estar no site também essa informação para que você possa pegar os detalhes ali. Se você não anotou o número, manda o zap aqui pra gente que eu passo aqui para você, tá bom?